A paz a todos, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você vai assistir essa live. Hoje nós estamos aqui na nossa 31ª parte, do nosso estudo. Estamos aqui fazendo estudo do livro do Apocalipse. Hoje uma parte super importante, E também meio complexa de explicar, E no estudo passado, na parte 30, nós começamos a ler ali no Apocalipse, no capítulo 17, Nós começamos ali no estudo passado. E se você está com a sua Bíblia na sua mão, abra comigo lá em Apocalipse, capítulo 17. Nós começamos ali falando a respeito da grande meretriz, Da grande prostituta. A meretriz é uma prostituta e a Bíblia dá um nome para ela aqui daqui a pouco também de a grande Babilônia, E isso diz respeito ao sistema religioso, Um sistema religioso idólatra. E esse sistema ele vai agir com toda a força quando a igreja for tirada dessa terra, e esse sistema vai assumir o lugar da igreja na terra, Isso tem que ficar bem claro. Esse sistema vai assumir o lugar da igreja na terra. E nós lemos no estudo passado, no capítulo 17, eu acho que até o versículo 6, tá? Mas eu vou fazer uma leitura rápida de novo com vocês. Abra sua Bíblia comigo lá em Apocalipse, no capítulo 17. Boa noite, dona Anaildes, e quem mais estiver chegando aí conosco, tá bom? Apocalipse, capítulo 17, lá no versículo 1 diz assim, Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo, Vem e mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Isso aqui fala a respeito de uma prostituição religiosa, Que esse sistema religioso se prostituiu desde o início. Você vai entender isso daqui a pouco, desde o início. Desde o início até hoje, Já está há milênios na terra esse sistema religioso, se prostituindo com os reis da terra. Versículo 3, Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres, Também já entendemos isso no estudo passado. Verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Lembrando sempre, isso aqui é um sistema religioso, a mulher sentada sobre a besta, O sistema religioso que vai se apoiar no anticristo. Só que esse sistema ele já está na terra também desde o início. E a Bíblia diz que essa prostituta, essa meretriz, esse sistema religioso, ele é riquíssimo, Se tornou poderoso, se tornou riquíssimo. E ele é cheio de blasfêmias, cheio de iniquidade, de afrontas contra Deus desde o seu início, que deu-se início lá na cidade de Babel, que daqui a pouco nós vamos ir para lá em Gênesis, Continuando aqui, versículo 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Olha isso. Quando o apóstolo viu essa mulher, não era uma mulher física, como nós falamos no estudo passado, mas é uma falsa religião. Ele viu escrito na testa dela, como era comum nas prostitutas da época, elas escreveram o nome delas numa faixa, na cor vermelha, e deixarem na fronte, na testa. E vamos ler de novo aqui, versículo 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Verso 6, que nós chegamos até nele no estudo passado. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Olha isso. Até aqui nós vimos no estudo passado. O apóstolo João ele declarou isso. Eu vi aquela mulher, aquele sistema religioso, embriagado com o sangue dos santos.
todos aqueles que ela matou antes da grande tribulação, e tamanha matança que esse sistema religioso também vai fazer, principalmente na grande tribulação. E o apóstolo João, ele declarou o seguinte: quando eu a vi, admirei-me com grande espanto. Ele ficou espantado, porque ele entendeu o porquê daquela prostituição, o porquê daquele sistema religioso. E antes de eu continuar lendo com você aqui do versículo 7 em diante, a gente precisa entender o início disso aqui tudo. A gente precisa entender o início dessa prostituição, o início de toda essa corrupção espiritual. E esse início, ele dá-se quando o Senhor Deus, quando Adão peca, quando Adão é expulso do paraíso, e ali ele é influenciado pela serpente. E a Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus deu a sentença para a mulher, deu a sentença para Adão, e deu a sentença para a serpente, que é o diabo, Satanás. E Deus falou que da mesma mulher que ele usou, que ele influenciou, da mesma mulher nasceria um filho. E esse filho pisaria na cabeça, esmagaria a cabeça dele. A serpente lhe morderia o calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça, esse descendente é o Senhor Jesus. Então, desde o início, Satanás sabia dessa palavra, ele sabia dessa promessa, que de uma mulher nasceria um que o esmagaria a cabeça dele, que foi a vitória que Jesus Cristo teve lá naquela cruz. Só que Satanás, a Bíblia diz que ele é astuto, ele é sagaz. Então o que ele fez? Desde o início ele instaurou na terra a religião dele. Ele instaurou isso na terra. Ele instaurou na terra um culto, sempre da mãe e do filho, sempre da mãe e do filho. E para a gente compreender isso, ó, abra sua Bíblia comigo. Aliás, abra sua Bíblia comigo lá no livro de Gênesis, no capítulo 9. Vai lá comigo. Gênesis, capítulo 9. Essa palavra todos, no Antigo Testamento conheciam, desde as 5.000 e tantos anos atrás, um pouco depois da queda do homem ali, de Adão. Gênesis, capítulo 9. É muito importante nós entendermos algo aqui, e que Deus me ajude que eu consiga explicar isso para você, tá bom? Que você possa ter a compreensão. Gênesis capítulo 9, lá no versículo 20, a gente precisa entrar aqui na história de Noé, Gênesis capítulo 9, lá no versículo 20, tá escrito assim, tem um subtítulo que diz assim, Noé pronuncia bênção e maldição. Verso 20, sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rosto desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Igreja, Noé, ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jefté. Ele teve esses 3 filhos, e a Bíblia diz aqui que Noé, ele estava trabalhando na vinha, ele se embriagou dentro da tenda dele, ali ele estava nu, embriagado, deitado no chão. E a Bíblia diz que ali entrou um dos seus filhos e olhou diretamente e viu a nudez do seu pai. Viu a nudez do pai, provavelmente com uma intenção maligna, com uma intenção ruim. Eu sempre explico isso na igreja, nós que somos gentios, a gente não liga muito para significado de nome, Mas em toda a Bíblia, em todo o povo do Oriente, eles sempre, para colocar um nome em alguém, é porque existe um significado. O nome de Cã significa escuro, E isso tem a ver com a alma dele. Cã, ele era provavelmente, como dizem os estudiosos, provavelmente ele era um homem negro, Mas isso, um homem de pele negra. Mas isso diz respeito à alma dele. A Bíblia diz que Cã olhou diretamente para a nudez. Ele foi falar para os 2 irmãos dele. E a Bíblia diz que os outros 2 irmãos colocaram uma capa nas costas, um do outro, um do lado do outro, e eles vieram andando de costas, sem olhar para a nudez do pai.
Vieram andando de costas e cobriram o corpo do pai ali, que estava bêbado no chão, né, embriagado e nu. Eles não olharam para a nudez do pai dele. Né? Agora, versículo 24, né? Gênesis 9, 24. Ó. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço. E disse, maldito seja Canaã. Entenda bem uma coisa. Cã era o filho. Canaã chegou a ser o neto de Noé. Noé, ele acordou quando ele soube o que o filho dele fez. Igreja, isso aqui, existem pelo menos dois significados aqui. Que eles conheciam sim a história de Adão e Eva, eles conheciam. E eles sabiam que por causa do pecado deles, Adão e Eva, eles viviam nus no paraíso, mas eles não se envergonhavam, porque eles eram puros. E quando eles desobedeceram comendo do fruto, a Bíblia diz que ali eles olharam um para o corpo do outro, ali eles se envergonharam, né? Fizeram folhas, se cobriram e se esconderam da presença de Deus. E esse sentido, a Bíblia diz que Noé, quando ele despertou, ele amaldiçoou até mesmo seu neto e amaldiçoou seu próprio filho por causa daquilo que ele fez. Provavelmente Cã, ao olhar para o pai dele nu, ele não podia fazer isso de jeito nenhum. Provavelmente também ele olhou com uma intenção, com uma chocarrice, com uma zombaria, porque o pai dele era um homem mais íntegro daquele tempo, um homem mais justo de tudo. Então provavelmente quando ele viu o pai dele nu, o coração dele deve ter se alegrado. Ah lá, o meu pai se diz tão justo, mas está ele lá embriagado e nu no chão, né? Então eles conheciam a história da nudez desde Adão e Eva, e isso com certeza tinha um peso muito grande, né? Como isso tem até hoje um temor, né? Não é lícito, né, para os filhos virem a nudez dos pais. Se isso já causa um temor nos filhos, imagina isso naquela época, né? Agora vamos ler de novo aqui o versículo 24, ó. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço. E disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos de seus irmãos. E ajuntou, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Aí fala, né? Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Igreja, olha aqui. Noé, ele amaldiçoou seu filho e toda a descendência de Cã. Amaldiçoou toda a descendência dele. Provavelmente ali ele olhou com maldição, com chocarrice, e ele não podia ter visto o corpo do pai nu de maneira alguma. Tanto que os irmãos sabiam disso. Tanto que eu acabei de ler para você aqui que os irmãos, eles foram andando de costas até chegar, e a Bíblia diz aqui, eu li para você, com um olhar desviado, eles não olhavam para o corpo do pai deles que estava lá atrás, eles foram andando de costas ali, perceberam onde chegaram perto do corpo do pai, né, desnudo, bêbado no chão, e cobriram ali com pano. E a partir daquele momento, Cã foi amaldiçoado e toda a descendência dele. A gente precisa entender tudo isso até aqui. Ó, vamos lá. Aí no capítulo 10 de Gênesis. Capítulo 10, os descendentes dos filhos de Noé. Versículo 1 diz assim, ó. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Aí no versículo 2 fala dos descendentes de Jafé. Aí eu quero ler com você lá no versículo 6. Verso 6, ó, Gênesis 10, 6. Diz assim, ó. Os filhos de Cã. Cã gerou a Cuxi. Guarda isso. E depois gerou Misraim, Puti e Canaã. Canaã foi o neto de Noé, né? Também que o seu filho Cã havia gerado. E Noé amaldiçoou seu filho, amaldiçoou Canaã, amaldiçoou toda a descendência de Cã. Agora guarda isso ainda, ó. Versículo 7. Os filhos de Cuxi foi Sebá, Avilá, Rabitá, Ramá e Rabitecá. E os filhos de Ramá, Sebá e Dedã. Agora o verso 8. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Igreja, olha aqui. Cã, Noé gerou a Cã, Cã gerou a Cuxi.
Cuxi gerou, como está escrito aqui que eu li com você, Cuxi gerou, versículo 8, ó, Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Noé gerou a Cã, Cã gerou a Cuxi, e Cuxi gerou a Nimrod. Nimrod, você vai ver aqui que ele foi o fundador da cidade de Babel, né? E a Bíblia diz, vai guardando isso. Eu sei que é um pouco complexo, depois é bom você assistir essa live, esse vídeo várias e várias vezes, tá? Continuando aqui, vamos ler o versículo 8, ó. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, o poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acabe e Calné, na terra de Senir. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou também a Nínive, né? Onde teve aquele povo rebelde terrível, que Deus enviou Jonas lá para poder pregar para aquele povo. E Reobote, Cair e Calar. Igreja, vamos dar uma parada aqui. Aí aqui vai falando sobre descendência, sobre gerações. O que eu tenho que me pegar com você para a gente poder entender lá Apocalipse 17? Noé gerou a Cã, Cã gerou a Cuxi. O significado de Cã significa negro. E Cuxi significa o escuro. Né? Esse daqui era uma descendência dos filhos de Noé, dos descendentes de Noé, onde nasceram também o povo da raça negra, né? Mas isso não tem a ver somente com a pele deles. Isso tem a ver com a escuridão da alma desses homens. Que são homens que se tornaram amaldiçoados pelo seu pai Noé. Então Noé gerou a Cã, Cã gerou a Cuxi e Cuxi gerou a Nimrod. E Nimrod, ele foi um valente caçador diante do Senhor. E ele foi um homem tomado de orgulho, tomado de soberba. Ele edificou a cidade de Babel, né? E você conhece bem a história, né? Ele edificou a cidade de Babel. Eu vou ler com você aqui, ó, no capítulo 11. A gente vai ler um pouco aqui breve, fazer uma leitura rápida sobre a Torre de Babel, né? Capítulo 11, verso 1 diz assim, ó. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde e façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos seriam-lhes de pedra e de betume e de argamassa. Disseram, vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até aos céus. E tornemos célere o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentar fazer. Vinde e desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Igreja, olha isso. Nimrod foi o edificador da cidade chamada Babel. Babel, ali eles quiseram construir uma torre que chegasse até os céus para fazer grande o nome deles. Dessa cidade de Babel, o próprio Nimrod, eles eram homens soberbos. Homens que queriam engrandecer o nome deles e afrontarem a Deus. Os estudiosos, eles declaram que Nimrod, ele foi o primeiro tipo de anticristo. Ele foi o primeiro tipo de homem na Bíblia que quis afrontar Deus, né? Que quis bater de frente de Deus. Isso aí é um sintoma de todo aquele que é influenciado pelo anticristo. Agora, entenda bem uma coisa. Nimrod construiu essa cidade e os homens ali trabalharam para construir essa torre. O Senhor desceu, viu tudo aquilo. Ali houve a diversidade de línguas que há hoje no mundo inteiro, e os homens não se entendiam mais, e aquela obra ficou inacabada.
Aquela torre, igreja, ela representava uma afronta. Ela representava o total abandono da fé, porque todos os descendentes de Cã, eles se perderam. Eles abandonaram a fé no Deus verdadeiro. Eles se tornaram homens perversos, né? A escuridão e a malignidade tomou conta do coração e de toda a descendência deles. Agora, da cidade de Babel é onde a Bíblia fala, lembra que nós lemos lá em Apocalipse, falando sobre a grande meretriz, a grande Babilônia. Por quê? A cidade de Babel, a cidade de Babilônia, ela foi o início, dali se deu início a toda a prostituição espiritual que há no mundo. Toda ela. Noé gerou a Cã. Noé gerou a Cã. Cã gerou a Cuxi. E Cuxi, ele se casou com uma mulher chamada Samíramis. Quando você compra uma boa Bíblia de estudo, ela vai explicar para você o seguinte, que existem escritos extra-bíblicos. O que isso quer dizer? Existem vários livros no mundo todo que são registros da história da humanidade, tá? Existem vários historiadores explicando isso no YouTube, que você consegue encontrar isso, tá? Que eu não vou explicar para vocês tudo minuciosamente, né? Então existem registros extra-bíblicos, né? Registro no mundo inteiro de toda a história. Então, essa mulher chamada Samíramis, daqui a pouco eu vou mostrar como ela foi chamada na Bíblia. Essa mulher chamada Samíramis, ela casou com Cuxi. E Cuxi, neto de Noé, né? Noé gerou a Cã, Cã gerou a Cuxi. Cuxi casou-se com Samíramis. E os dois tiveram um filho chamado Nimrod, né? Que foi esse rapaz aqui que nós acabamos de ler. Eles tiveram um filho chamado Nimrod. Em algum ponto da história, Cuxi faleceu. E o que os historiadores falam? O que está registrado na história extra-biblicamente? Que Samíramis, ela se casou com Nimrod. Quer dizer, ela teve envolvimento com o próprio filho. Samíramis, ela foi a mãe de toda a prostituição espiritual da terra. Toda a prostituição espiritual da terra começou na cidade de Babel, onde a mãe se casa com o filho, e um tempo depois Nimrod também falece. Nimrod também vem a morrer. E Samíramis, um tempo depois, ela aparece grávida. E ela diz que ela engravidou milagrosamente do filho dela que havia morrido. E ela começou a dizer que o filho dela com quem ela tinha tido um relacionamento, né, que Nimrod, que na verdade ele não tinha morrido, mas que ele iria voltar. E Samíramis, eu me esqueci de falar, Samíramis, dizem os escritos, os historiadores, que Samíramis, ela era uma prostituta. Ela se casou com o próprio filho, teve um relacionamento com ele morreu um tempo depois na história. E um tempo depois disso, Samíramis aparece grávida, e ela diz que ela engravidou-se de uma maneira milagrosa, e que ali seria a volta do filho dela, Nimrod. E quando Samíramis se envolveu com alguém, ali ela apareceu grávida um tempo depois, nasceu-se um filho que ela deu o nome de Tamus. Ali começou a dar-se início a toda essa prostituição espiritual. Toda ela. Quando Tamus, ele chegou a morrer um tempo depois também. Tamus viveu por um tempo, mas ele morreu um tempo depois. Dizem os escritos antigos que Tamus, ele foi caçar e que um javali acabou matando ele. E por causa disso, Samíramis, ela ficou chorando e pranteando por 40 dias, aonde ela já tinha se tornado uma sacerdotisa espiritual, e o filho dela também tinha essa falsa religião com eles. Ali deu-se início, Babilônia foi onde deu-se início a toda a falsa religião do mundo. E ali um tempo depois o filho dela morreu e ela ficou pranteando por 40 dias de choro por causa do filho dela. E nesses 40 dias ela deu uma ordem onde ninguém podia comer carne, mas tinham que chorar junto com ela. Então, igreja, se você não entendeu até aqui, assista novamente. Vamos só recapitular. Noé gerou a Cã, Cã gerou a Cuxi, Cuxi se casou com Samíramis e teve um filho chamado Nimrod.
Nimrod foi um homem grande, valente, caçador, e ele era um afrontador de Deus. Nimrod depois se relacionou com a sua mãe Samiramis e teve um filho chamado Tamos. Ali Deus inicia toda a prostituição na terra, toda a prostituição espiritual. Lembrando que Satanás havia recebido uma sentença de Deus, que de uma mulher nasceria um, e esse um, Satanás morderia-lhe o calcanhar, e esse um, né, o descendente da mulher que é Jesus, esmagaria-lhe a cabeça. E Samiramis conhecia também essa palavra, ela conhecia. Aquela palavra foi dada, Deus revelou isso também a Noé, né, com toda a descendência, depois que tudo passou, né, de Adão, aí você tem que ler na Bíblia toda a descendência, né, vindo os descendentes até que nascesse Noé. E essa palavra foi passada para todos, e Samiramis também sabia dessa palavra. E lembrando que Satanás sabia que nasceria um, tanto que o diabo fez de tudo, sempre para matar e para destruir o povo de Deus. E Deus tirou um dos filhos dele de uma terra chamada Uz, né, que era uma terra também onde havia uma idolatria gigantesca. Deus tirou um filho dele lá para poder dele fazer um povo chamado Abrão, que depois mudou o nome dele para Abraão. Então, em toda a história, Satanás sempre fez de tudo para matar, né, o povo de Deus, os descendentes fiéis, né, que veio vindo de geração até Noé. Noé gerou a Cã, Sem e Jafé. Cã foi amaldiçoado. Então, Sem e Jafé, eles mantiveram uma fé, eles passaram a fé, passaram a crença no Deus verdadeiro para os filhos dele, e dali veio toda a descendência até chegar em Abraão, onde o Senhor Deus chamou Abraão, Isaac, Jacó, e dali fez um povo, e o diabo sempre fez de tudo para destruir o povo de Deus, porque sabia dessa promessa, que do descendente da mulher nasceria um, que é o Senhor Jesus. Então o diabo sempre fez de tudo. E por várias vezes na história, o povo de Israel se prostituiu, o povo de Israel desandou, passou a adorar outros deuses, né? Mas o diabo não conseguiu evitar o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas Satanás, paralelo ao plano de Deus, ele também tinha um plano dele, que era colocar uma falsa religião no mundo, esse falso culto no mundo, né? Você vai ver aqui de vez em quando que eu vou estar olhando para baixo, que são vários pontos, né, que eu tenho que falar com você, e às vezes eu fico lendo o que eu escrevi aqui em umas folhas para eu poder não pular nenhum, né? Então eu já falei isso com vocês. Cã significa escuro, né? Cuxi significa um negro. Cuxi se casou com Samiramis, né, que era uma prostituta, e eles geraram um filho chamado Nimrod. Depois de um certo tempo, como eu já disse com você, Cuxi ele acaba morrendo e Nimrod se relaciona com a própria mãe. Só que Nimrod e Samiramis, ela instituiu a adoração a eles na cidade de Babel, que foi chamada de Babilônia, depois por causa da sua prostituição. Nimrod passou a ser conhecido como Deus Sol. E Samiramis, ela se intitulava como a deusa Lua, ou como a rainha do céu, que você vai ver daqui a pouco aqui que eu vou te mostrar, né? Então ela foi conhecida sempre dessa forma. E como eu já disse, Nimrod morreu depois de um tempo, e Samiramis, ela se diz grávida milagrosamente, aonde nasce um filho chamado Tamos, né? E Tamos, agora sim, vai lá comigo, Ezequiel capítulo 8. Abra sua Bíblia lá comigo. Ezequiel capítulo 8. Vai lá. Ezequiel capítulo 8. É bom você assistir essa live desde o início, você pegar ponto por ponto para você ir ligando, né? Ezequiel capítulo 8. Aqui, igreja, se você ler o capítulo 8 todo desde o início, você vai ver que Deus estava indignado com toda a idolatria, que as abominações que havia no meio do povo de Israel. A Bíblia diz que Deus pega Ezequiel em espírito, tira Ezequiel do corpo dele e começa a mostrar para Ezequiel em todo Israel todas as abominações que estavam sendo praticadas no meio de Israel, né? É só você ler o capítulo todo, né? Agora vamos ler com você vamos ler o versículo 12, vai. Ezequiel 8, verso 12. Então me disse, né, o Senhor disse a Ezequiel: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmeras pintadas de imagens? Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda,
tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Verso 14. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a quem? A Tamos. Olha isso. Ezequiel 8:14. Deus tirou Ezequiel, é que eu não li todos os versículos, mas é bom você ler desde o versículo 1. Deus tirou Ezequiel do corpo e levou ele e começou a mostrar o que os homens faziam na câmara, escondida, nas trevas, na escuridão, onde eles falavam, Deus não está vendo a gente aqui. Eles começavam a fazer imagem pintada na parede, tudo isso. Samiramis, ela começou a fazer imagem dela para todos os povos da época dela. E isso se tornou uma doutrina no mundo todo. E Deus levou Ezequiel e mostrou para Ezequiel que as mulheres estavam chorando para Tamos. Vamos ler de novo aqui, ó. Ezequiel 8:14. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamos. Olha isso. Eis que Deus, olha a abominação. Deus falou para Ezequiel, você ainda vai ver abominações maiores. Aí Deus levou Ezequiel e mostrou que na porta da cidade haviam mulheres chorando a Tamos. Lembra que eu te falei? A história diz que Tamos ele foi caçar e um javali o matou. E por causa disso, Samiramis ficou chorando por ele 40 dias. E ela fez uma determinação que nesses 40 dias, né, esse período que é chamado também de quaresma, esses 40 dias ninguém comeria carne. Ninguém comeria. Você vai entender onde a gente vai chegar lá na frente. Onde todo mundo tinha que ficar chorando por Tamos e ninguém poderia comer carne. E isso se tornou uma abominação diante de Deus. Isso se tornou um costume. O próprio Israel, as mulheres israelitas estavam adorando Samiramis como a deusa lua, como a rainha do céu, que você vai ver aqui daqui a pouco. Eles começaram a seguir as abominações de todos os povos. E do que eu li com você em Gênesis até aqui, haviam passado já milhares de anos. E as mulheres de Israel agora estavam com esse costume de ficar pranteando dias e dias e dias por Tamos. O filho, o deus Sol. Tamos também foi conhecido como Baal, né? O doador da vida. O deus Baal, que você encontra ele na Bíblia em várias passagens. Ele teve vários nomes. Tamos era Baal, conhecido como doador da vida. Samiramis, Elias, né, ele se revoltou. Daqui a pouco eu vou chegar nessa parte com você. Mas entenda isso, gente. Isso se tornou uma prática idólatra. A ordem daquela mulher Samiramis dando a ordem para que todos pranteassem 40 dias, ninguém comesse carne, por causa do filho dela. E Deus falou para Ezequiel, eu vou te mostrar o que as mulheres em Israel estão fazendo. As mulheres na porta da cidade chorando a Tamos. Clamando, chorando por ele, pranteando. Uma maneira idólatra de se viver, né? Entre outras coisas. Agora, abra sua Bíblia comigo lá. Jeremias capítulo 7. Vai lá comigo. Jeremias capítulo 7. Deixa eu ver qual o versículo que eu vou ler com você. Tá. Jeremias capítulo 7, lá no versículo 16. Tem um subtítulo que diz assim, ó. A intercessão do profeta não salvará o povo rebelde. Jeremias 7:16 diz assim, ó. Tu, pois, Deus falando para ele, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Deus falando para Jeremias, né, falando para não orar para o povo de Israel. Tamanha era a prostituição daquele povo espiritual. Acaso não vês tu o que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Olha o verso 18. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus. Olha isso. E oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Igreja, olha isso. Deus viu o tamanho da prostituição, a falsa Babel, Babilônia, o berço da falsa religião do mundo. O berço da falsa religião do mundo.
Se tornou notório no mundo inteiro, a adoração da mãe e do filho, mas sempre colocando a mãe maior do que o filho. A história declara nos registros, né, que Samíramis, ela foi uma mulher fortíssima, valente, determinada, né, que ela dominava sobre todos, sobre os homens, ela dominava sobre tudo. Ela sempre foi vista como uma mulher grande, como uma mulher forte. E sempre, em todas as eras, depois de 1000 anos, foi que essa doutrina dominou o mundo inteiro. Demorou-se 1000 anos, essa doutrina satânica dominou o mundo inteiro. Lembrando mais uma vez que Satanás sabia que Deus falou para a serpente que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça. Então Satanás sabia do plano de Deus e o diabo foi e quis implantar a religião dele paralela para poder confundir quando a profecia de Deus acontecesse, e ela aconteceu. Então Deus falou para Jeremias: não precisa nem orar por esse povo, eu vou te mostrar, olha a abominação que eles estão fazendo. Como diz aqui o versículo 18, os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações. Samíramis, ela ficou conhecida como a rainha dos céus, a rainha do céu, como aquela que dava vida à fertilidade, que podia abençoar em todas as coisas. E se tornou algo normal fazer bolos, fazer coisas para poder oferecerem para ela, né? Como uma rainha. Vai lá também, Jeremias capítulo 44. Jeremias capítulo 44. Vai lá. Jeremias capítulo 44. Deixa eu ver. Versículo 16. Jeremias 44. Não, desculpa, versículo 15. Jeremias 44, versículo 15 diz assim, ó. Então responderam a Jeremias: todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e a todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que havia na terra do Egito, em pratos, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Verso 17. Antes, certamente toda a palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso a quem? A rainha dos céus. E lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. O povo de Israel se voltou contra Deus de uma forma terrível. A rainha do céu era conhecida como a rainha da prosperidade, aquela que prosperava, aquela que abençoava, né? Aquela que fazia prosperar. E Deus usou Jeremias para profetizar contra isso, contra o pecado deles. Ele falou: a gente não vai mudar não. A gente vai continuar queimando incenso para a rainha dos céus. Porque a gente tinha pão com fartura. É ela que nos abençoava, né? Versículo 18. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecermos libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecemos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam e lhe oferecemos libações sem nossos maridos? Igreja, olha isso. Sempre essa idolatria maldita à rainha dos céus, Samíramis. O povo de Israel se perdeu, se afastou de Deus e começou a igreja. Só Jesus Cristo é o único no céu que intercede por nós. Ele é o único, mas ninguém intercede por nós, ninguém. A Bíblia diz na carta aos Hebreus, em várias passagens, que todas as pessoas que têm ministério na terra, o ministério delas se acabam quando elas morrem. A Bíblia diz que só o ministério de Jesus Cristo, ele continua após a morte. Só ele. Ninguém no céu intercede por nós. Ninguém.
Isso aqui, essa questão de intercessão, Pedro ora por nós, não sei quem olha por nós, o fulano olha por nós no céu. Tudo isso, igreja, já vem desde lá da Babilônia. Isso não é de Deus de maneira alguma. Vamos ler ainda no verso 25. Olha o verso 25, né? Jeremias 44, 25. Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente fizestes por vossa boca, senão também que cumpristes por vossas mãos os vossos votos. A saber, certamente cumpriremos os nossos votos, que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus, e de lhe oferecer libações. Confirmai, pois, certamente os vossos votos, e sim, e cumpri-os. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, vós todos de Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome por boca de qualquer homem de Judá e toda a terra do Egito, dizendo: tão certo como vive o Senhor. Aí aqui eu não vou continuar lendo. A ira de Deus se acendeu terrivelmente contra aquele povo, um povo obstinado, que sempre queimava incenso à rainha do céu. E as mulheres choravam a Tamos pelo seu filho. Sempre fizeram isso. E, como eu disse, sempre voltando para baixo, igreja, eu expliquei um pouco isso aqui no estudo passado. Cerca de 300 a 400 anos depois da morte dos apóstolos, esse mistério terrível, essa idolatria terrível, ela entrou dentro da igreja de Cristo. Ela entrou dentro da igreja. Dentro desses mistérios, né, Tamos, ele foi conhecido como Baal. Elias, teve uma passagem na Bíblia que Elias teve um embate terrível com o povo de Deus. Elias, o povo de Deus na época de Elias, eles adoravam a Baal e a Aserá. Baal era Tamos, né, o deus Sol, e Aserá era Samíramis, né, conhecida também como a deusa da lua e como a rainha dos céus. Então, se você ler na Bíblia a respeito da vida de Elias, você vai ver que Elias teve um grande problema com o povo de Israel, porque o povo adorava terrivelmente a Baal e a Aserá, que nada mais era do que Tamos e Samíramis, né? Você encontra isso na Bíblia em várias passagens. E igreja, lá da Babilônia, da cidade de Babel, conhecida como Babilônia, ali nasceu a falsa religião do mundo, conhecida como babilonismo, né? Se for conhecida como todo mundo por babilonismo. Deixa eu puxar aqui meus outros, aqui para eu não pular nada com você. Samíramis, ela foi a fundadora desses mistérios. Vamos dizer assim, mistério. Por que era mistério? A religião que Samíramis fundou na cidade de Babel se tornou uma coisa fechada, algo oculto, onde haviam vários mistérios dessa religião que só podia ser revelado para quem era de dentro. Era tudo coisas ocultas, né? E depois de 1000 anos ficou conhecido como os mistérios estrusos, né? E dentro desses mistérios sempre a mãe maior do que o menino, sempre a adoração da mãe acima do filho. E tanto mesmo, um desses mistérios dessa idolatria foi a adoração à cruz. Muita gente pensa que a cruz, ela veio com Jesus, de jeito nenhum. A cruz, ela já era um instrumento já de matar os outros. Um desses mistérios quando a gente fala mistério, é uma das doutrinas que tem dentro dessa falsa religião, que é a respeito da cruz. A cruz, ela não veio com Cristo. A cruz, ela foi instituída lá na Babilônia, para poder exaltar o T do nome de Tamos, como eu li para você lá em Ezequiel. Então foi Samíramis que exaltou a cruz como uma adoração ao filho dela, tá? Isso não começou com Jesus Cristo, mas de jeito nenhum, tá? E continuando aqui, e Samíramis, né, como eu disse antes, ela começou a declarar para todos que Tamos era o filho prometido, que ela havia engravidado milagrosamente, né, depois da morte de Nimrod, né? Lembrando sempre, tá? Vou sempre estar relatando para você sempre estar pegando, ó. Noé gerou a Cã, Cã gerou a Cush, Cush gerou a Nimrod. Cush se casou com Samíramis, depois de um tempo ele morreu, e Cush com Samíramis tiveram um filho Nimrod, como eu li lá com você, e Nimrod teve uma relação incestuosa com a sua mãe, e depois Nimrod acabou falecendo, Samíramis continuou viva,
E Samíramis começou a declarar milagrosamente que ela havia engravidado milagrosamente onde nasceu Tamos. Como eu falei com vocês que a história, os historiadores declaram, né? Há uns escritos que falam a esse respeito que ela era uma prostituta, então com certeza ela mentiu, que não engravidou milagrosamente coisa nenhuma. Então ela nasceu Tamos. E ali ela fundou ela foi a primeira sacerdotisa da idolatria do mundo, foi essa mulher chamada Samíramis, né? E ali sempre o diabo orquestrando tudo, fazendo o plano dele. Porque ele sabia da promessa, que quando o Filho de Deus nascesse, ele tinha que estar lá para prostituir, para roubar, para perverter, para tomar cena e para ele poder se apossar da igreja de Cristo. Ele sabia que ele tinha que estar lá naquele meio. Então ele fez isso, né? E uma coisa importante aqui para a gente finalizar, para a gente voltar lá. Então, teve também uma dessas doutrinas era a absolvição, que um homem podia, um líder religioso, podia absolver os pecados da outra pessoa depois que ela havia morrido. Houve a doutrina do culto aos mortos também, né? Que foi instituída também por Samíramis, culto aos mortos. Por isso que Deus mostrou lá, né? Que eu li com você para Jeremias, que as mulheres ficavam chorando por Tamos, né? Quando morreu alguém da família, eles adoravam a Deus Tamos, chorando pelo familiar dele após a morte, né? Uns anos atrás, uma senhora, para mim, chegou na igreja assim, né? Falou assim: pastor, eu quero pedir que o senhor olhe pelo meu filho. Faz uns anos atrás. Aí eu perguntei para ela: mas o que está acontecendo com ele? Aí ela olhou para mim e falou assim: não, pastor, é porque hoje faz 7 dias que ele morreu. Aí eu olhei assim, né? Lógico, respeitando a ignorância da pessoa, né? Mas aí ela falou bem assim pra mim: não, pastor, eu quero que o senhor olhe pelo meu filho. Eu falei: não, mas o que tá acontecendo com ele, né? O que tá acontecendo? Não, pastor, que hoje faz 7 dias que ele morreu. Eu falei: não, minha irmã. Aí eu sentei, conversei com ela, respeitando a dor dela, a ignorância dela, a falta de conhecimento dela. Falei: não, isso não é bíblico, não. Eu não tenho que orar pelo seu filho que ele já morreu. Agora ele está com o Senhor. Agora eu sei que a senhora sente a dor, mas agora não há mais nada que a gente possa fazer. Não adianta mais orar por ele, fazer culto por ele, pelos mortos. Isso começou lá com Samíramis. Quando Tamos morreu, ela instituiu. Durante 40 dias ela ficou chorando, ela deu uma ordem para que ninguém comesse carne. Você vai ver no outro ponto que eu vou chegar com você aqui daqui a pouco. Ó. Tamos e Samíramis, eles foram conhecidos por vários nomes, em várias civilizações. Eu me esqueci o nome da civilização agora. Um dos primeiros nomes que eles foram conhecidos como Astarte e Tamos. No Egito, eles foram conhecidos como Ísis e Horus. Na Grécia, eles foram conhecidos como Afrodite e Eros. Na Itália, eles foram conhecidos como Vênus e Cupido. Entre outras várias e várias civilizações, né, mais distantes, mas essas são as principais. Egito, Grécia, Itália. Egito, Ísis e Horus. Grécia, Afrodite e Eros. Itália, Vênus e Cupido. Eles foram tendo vários e vários nomes. E ali passaram milênios. E essa doutrina satânica foi vindo na Terra, Chegou na Itália, na época de Cristo, bem antes. E quando Cristo veio à Terra, quando o Senhor Jesus nasceu e morreu, e ressuscitou depois, essa doutrina estava forte, a doutrina do babilonismo romano, que estava forte dentro de Roma. Só dentro de Roma, na época de Cristo, da igreja primitiva, havia mais de 30 mil deuses. 30 mil deuses. Se você ler as cartas dos apóstolos, você vai ver que toda hora os apóstolos tinham problema. Toda hora. Era um falso apóstolo, era um falso profeta, era um falso sacerdote. Toda hora era alguém, leia pra você ver. Toda hora era alguém para perverter a fé do povo de Deus. Aí os apóstolos iam lá, escreviam a carta, repreendiam a igreja. Como é que vocês tendo começado na fé? Como é que vocês estão se desviando da verdade? Toda hora, lê pra você ver a Bíblia. Toda hora uma igreja começava a se desviar da verdade. Começava a se prostituir, os apóstolos iam lá, né, lutavam, oravam. Só que cerca de 300 anos depois da morte dos apóstolos, o babilonismo romano entrou dentro da igreja. E trouxe com ele todos, né? Todos os sacramentos, vamos colocar assim, todas as doutrinas do babilonismo trouxeram para dentro da igreja de Cristo.
E a igreja de Cristo se perverteu. Eles deixaram o ensinamento da palavra e todo o ensinamento do babilonismo se tornaram sacramentos cristãos. Eles colocaram assim, sacramentos cristãos. Aonde o único homem tem o poder de falar qualquer coisa, independente do que a Bíblia diz. Se a Bíblia condena o homossexualismo, como ela condena, só que o líder fala assim, eu abençoo a religião, a união entre homem e homem com mulher. Ou seja, não importa o que a Bíblia diz, o que importa é o que eu digo. Assim é o espírito de Nimrod, o primeiro anticristo, que afronta a Deus. Você vê como tudo faz sentido? Como ele quis construir aquela torre, o povo daquela cidade quis construir uma torre para fazer célere o nome deles, como eu li lá com você, para afrontar o próprio Deus, e Deus acabou com aquilo ali. Então sempre isso veio, isso sempre está desde milênios atrás, o diabo sagaz fazendo a religião dele, sempre colocando a mãe maior do que o filho, a mãe maior do que o filho. E 400 anos depois da morte de Jesus, teve um imperador em Roma chamado Constantino. Esse imperador romano chamado Constantino, ele era totalmente influenciado pelo babilonismo romano, que se tornou o babilonismo romano. E o diabo já vendo, 300 anos antes, 400 anos antes, que Jesus Cristo havia nascido, o filho prometido lá atrás, a igreja dele agora estava na terra, e Satanás ali colocou toda a força dele em Roma, para poder perverter a igreja. Leia para você o Novo Testamento que você vai ver a guerra que os apóstolos tinham com isso, para perverter a igreja de Cristo. Aí 400 anos depois, tanto que um dos títulos dos imperadores, a partir daquele momento, quando um rapaz jovem ia se desenvolvendo e chegava a ser imperador, ele recebia um título chamado Pontífice Máximo. Ele recebia esse título. E a igreja de Cristo, ela acabou se pervertendo. Como eu falei com vocês no estudo passado, a igreja de Cristo, ela abriu mão dos cárceres, de sofrimento, de pagar preço. Ela fez aliança. E ela recebeu em troca o quê? Basílica. Ela recebeu em troca o quê? A força de Roma, o dinheiro de Roma. Você lembra que eu li com você lá em Apocalipse 17 sobre a Babilônia grande meretriz? Lembra? Vestida com roupa escarlata, de realeza, riquíssima, super poderosa. Você lembra só? Então, igreja, está tudo na nossa cara, evidentemente. Só que vai chegar uma hora que a igreja de Cristo, a protestante, a igreja salva, a igreja verdadeira, a igreja, quando fala, não é placa não, tá? Lembrando, não é placa não. A igreja somos as pessoas, somos nós. É o crente fiel à palavra de Deus, que é nascido do Espírito e que só é dirigido pela palavra de Jesus Cristo, de mais ninguém, por influência nenhuma, tá? Então, pessoas erradas tem em todas as igrejas, tanto no catolicismo romano, como na igreja evangélica, tem em todos os lugares. E pessoas de Deus também tem ambas as vertentes, tá? Tem gente salva na igreja católica, na igreja evangélica, em todos os lugares. Mas você tem que ter essa compreensão. Esse mistério terrível desse babilonismo já atua no mundo há mais de 1000 anos, Como eu só estou lendo aqui, já estou finalizando, Aí os cultos antigos passaram a ser chamados de mistérios estrusos, E em Roma, o sumo sacerdote, ele usava uma mitra na cabeça, que simbolizava ali a adoração a Dagon, um dos deuses que se tornou muito, entre aspas, conhecido na Filístia, no meio dos filisteus. O deus Dagon, que você encontra na Bíblia também, que era o deus peixe, que também era um desses mistérios estrusos, que era também um objeto de culto de Samiramis e Thanos. Então esses sacerdotes babilônicos, antes mesmo deles entrarem na igreja, eles já usavam esses chapéus, uma mitra com o formato de cabeça de peixe. E usavam também no dedo um anel de peixe para honrar o seu deus Dagon, que eles também têm ele também como autor da vida, como Deus da vida, Acho que eu cheguei aqui no final, isso mesmo. O deus peixe como Deus da vida, Dagon, e eles recebiam esse título, tá? Antes, todo o imperador, porque a partir daquele momento, 400 anos depois, Roma passou a ter poder dentro da igreja, sobre a igreja. Então todo imperador de Roma, isso é histórico, é só você pesquisar, isso é histórico. Todo imperador de Roma, ele tinha poder sobre a igreja e sobre Roma. Então ele recebeu um título de Pontífice Máximo.
Todo imperador de Roma, ele era um líder, entre aspas, religioso, espiritual, entre aspas, da igreja e sobre Roma. Porque eles perverteram a igreja de Cristo. Então tudo isso é histórico. Só você pesquisar, você vai encontrar tudo isso, né? Aí o que aconteceu? Eles passaram a ter esses títulos bem antes, né? Pontífices. Aí o pontífice máximo, que era o imperador de Roma, que começou com esse imperador Constantino, né? Onde ele teve ali uma falsa conversão. E a igreja o abraçou, só que ele passou a governar dentro da igreja. E quando o babilonismo romano entrou dentro da igreja, trouxeram todas essas doutrinas que acabaram se tornando sacramentos cristãos. Como eu falei, culto aos mortos, aonde o líder da igreja podia dar absolvição para a pessoa após a morte. Aí entrou também a questão das indulgências, né? A pessoa, ela podia trazer alguma coisa, né? Morreu meu familiar, traz alguma coisa aqui que eu vou dar absolvição para ele. Tem um documento lá que o babilonismo deu, eu não sei se dá até hoje. É um documento lá assinado pelo líder máximo deles, que é onde absolvia a pessoa de qualquer pecado. E nisso as pessoas começaram a trazer riquezas, mais riquezas para dentro da igreja. Aí o líder, numa dessas doutrinas, né, começou lá desde lá de Babel, da Babilônia, era que o pontífice máximo podia escrever uma carta absolvendo qualquer pessoa depois da morte dela. Aí aquela pessoa recebia aquela carta, olha, aí a pessoa descansava. Não, meu parente, ele está no céu agora, porque o pontífice máximo escreveu uma carta dando perdão total para ela. Gente, um monte de doutrina, um monte. Várias e várias e várias. Então, isso aqui tudo é muito intenso. É muito intenso. Isso o próprio Senhor Jesus, tem uma passagem na Bíblia que ele fez um chicote. Porque quando ele chegou na casa de Deus, antes mesmo de ser criada, antes mesmo de nascer a igreja, ele já viu também que se faziam isso dentro da igreja. Que as pessoas estavam fazendo da casa de Deus um mercado, né? Mercadejando a palavra de Deus, como ele falou que fariam hoje também. Então, igreja, para a gente finalizar aqui, ó. Sempre, em toda a história, o culto da mãe maior do que o filho. Da mãe maior do que o filho. E quando a igreja de Cristo ela se perverteu 400 anos depois da morte dos apóstolos, essa doutrina entrou dentro da igreja. Sempre colocando a mãe, aí quem era a rainha dos céus lá no começo? Quem era que começou tudo? Samiramis. Quem era o filho? Tamos. Como eu disse para vocês, né? Eles tiveram vários nomes, né? Entre outros que eu não falei aqui, né? No Egito, Ísis e Horus. Na Grécia, Afrodite e Eros. Na Itália, Vênus e Cupido. E quando os apóstolos tiveram muita guerra contra esses sacerdotes babilônicos, né? E quando eles entraram na igreja de Cristo, eles pegaram, né? Lembra? Samiramis e Tamos, mãe é maior do que o filho. Pegaram quem é o principal? Jesus. Quem é a mãe dele? Maria. Então sempre foi essa doutrina em todo dentro da igreja. Sempre o quê? Como que é conhecido até hoje? Maria, mãe do menino Jesus. Sempre a mãe maior do que o menino. Sempre a mãe maior do que o menino. Sempre colocando Maria como uma intercessora no céu. Isso é antibíblico. Isso não existe. Isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Uma coisa é o cristianismo que só fica dentro da Bíblia. Outra coisa é o cristianismo romano. Cristianismo romano significa que tem toda a influência do babilonismo romano. Toda a influência dele. Se eu não me engano, acho que são mais de 70 doutrinas, tá? Se você jogar no Google, se eu não me engano, doutrinas do babilonismo, né, que está até hoje, acho que são mais de 70 doutrinas. Um monte de doutrina, um monte. Então, sempre colocando a mãe maior do que o filho. A mãe maior do que o filho. Existe só um Senhor, não existe uma senhora. Maria foi uma mulher de Deus. Ela serviu a Deus, honrou a Deus. Mas quando ela morreu, ela está no Senhor. Maria não tem ministério após a morte. Não tem. Só Jesus tem o ministério após a morte. Só ele tem. Ninguém mais tem. Pedro não tem. João não tem. Sua mãe, seu parente, quando morre, não está olhando por você. Tudo isso vem lá do babilonismo, lá de trás. Tá? Só Jesus Cristo é quem intercede por nós no céu. Só ele. Maria é uma mulher santa. Ela está descansando no Senhor, esperando a volta do Senhor dela. Não do filho dela. A volta do Senhor dela, onde ela vai receber o galardão dela. Mas essa doutrina babilônica,
entrou dentro da igreja de Cristo. Tudo isso é histórico, tá? Você pode pesquisar tudo que eu tô falando aqui para você. Então isso aqui é muito profundo, gente. Isso aqui é muito profundo, isso aqui é muito sério, tá? Lembra lá em 2 Tessalonicenses, ó, para terminar, antes de eu vou voltar lá para Apocalipse, mas eu não vou continuar lendo lá não. Só vou ler só o trecho que eu já li com você de novo, tá? Ó, 2 Tessalonicenses, eu já li com você essa palavra aqui, capítulo 1, versículo 7. Olha o que o Espírito Santo fala, ó. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O mistério da iniquidade, das abominações, já operava desde a cidade de Babel. Milhares de anos, eu não vou falar com exatidão, mas acho que uns 4.000 anos antes, tá? Babel aqui, para não falar besteira para você. Acho que é isso. 3.000 anos antes, né? Não vou falar com certo, mas no mínimo uns 2.000 anos antes disso, o mistério da iniquidade já operava já. Essa falsa doutrina satânica já operava. Leia as cartas para você ver a guerra que os apóstolos tinham com esses sacerdotes babilônicos. Babilônico, né? A Babilônia romana, que se tornou forte ali em Roma por causa do quê? Porque o diabo viu que o Filho de Deus estava ali, né? Lógico, nasceu em Jerusalém, mas a igreja de Cristo, ela se tornou forte ali em Roma também, né? E ali começou toda essa perversão espiritual, onde, aí volta lá comigo lá, para Apocalipse capítulo 17. Agora você entende um pouquinho por que a Bíblia fala grande meretriz. Só que a grande meretriz, essa Babilônia aqui do capítulo 17, é um falso sistema de religião que já operava no mundo, desde a cidade de Babel, lá em Apocalipse, lá em Gênesis, tá? Já operava no mundo essa iniquidade. Agora, quando a igreja de Cristo for tirada dessa terra, verdadeiramente, meu irmão, aí esse sistema, ele vai tomar conta do mundo todo. Tomar conta do mundo todo. Durante muitos anos na história, esse sistema operou no mundo, só que ele vai agir com toda a força quando a igreja não estiver mais aqui. Agora você entendendo tudo isso, olha como fica mais fácil para a gente entender isso, né? Ó, vamos ler Apocalipse 17:4. Achava-se a mulher vestida de púrpura, representa riqueza, escarlata, né? Fala da cor vermelha, né? Cor vermelha, escarlata, nobreza, riqueza, né? Poder, e adornada de ouro e de pedras preciosas, que é o sistema religioso, né? Com tamanha riqueza que eles têm, né? Que opera, né? E vai operar poderosamente, pior ainda nesse tempo, né? Continuando, ó, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Olha isso. Toda essa idolatria, imundícia da prostituição, aonde a palavra de Deus fica guardada, escondida, e o que vale é a prostituição babilônica. O que vale é mentira, é o engano desses sacerdotes babilônicos, desse espírito maldito, e que eles vão ter todo o poder na grande tribulação, né? Versículo 5. Na sua fronte achava-se inscrito um nome e um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Lembra que esse mistério já operava desde o Antigo Testamento. Deus falando para Jeremias, falando para Ezequiel, entre outras partes que você encontra isso na Bíblia. Veja a abominação que o meu povo está fazendo. As mulheres choram para Tamos. O meu povo queima incenso, significa fazer orações. O meu povo ora para a rainha dos céus, né? Tanto que esse nome também foi colocado dentro da igreja. É algo terrível, gente. Quando o babilonismo entrou dentro da igreja, colocou isso. Samíramis e Tamos, Ísis e Horus, né? Afrodite e Eros, Vênus e Cupido. E quando entrou na igreja, Maria, mãe do menino Jesus. Sempre a mãe maior do que o filho. Levando a uma idolatria a Maria que Jesus Cristo nunca deixou, que Deus nunca deixou. Mas tudo isso vem de lá de trás, esse culto maldito. Tudo isso vem de lá de trás. Vamos ler até onde eu li para a gente terminar. Versículo 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Agora você entende porque que quando João viu, se admirou com grande espanto. Porque João, ele entendeu
que uma parte, que isso daqui seria a igreja pervertida, a grande prostituta. A igreja pervertida. Por isso que ele falou, quando eu a vi, lembrando sempre que isso aqui não é uma mulher física, é um sistema religioso. Ele viu a mulher sentada sobre a besta. O sistema religioso apoiado no anticristo. Mas você vai ver daqui a pouco, hoje não, né, no próximo estudo, lá no versículo 16, que o próprio anticristo vai acabar com esse sistema, porque ele vai querer toda a adoração para ele. E você vai ver, você continua lendo depois, que eu vou ler no próximo estudo, que essa mulher está sentada sobre 7 montes. Aí você procura qual que é o local que está sobre 7 montanhas, sobre 7 montes, se não é Roma. Né? Gente, isso aqui é muito profundo, gente. Aí tem que entrar com você lá em Revelações sobre Daniel, que Daniel fala sobre Roma, fala sobre um monte de coisa, gente. Vários reinos que eu vou chegar com você no próximo estudo aqui, tá? Que vai começar a falar no versículo 7, 8, 9 aqui, vai falar sobre esses reinos aqui, que eu vou explicar isso também com você. Então, gente, isso aqui tudo é muito profundo. Isso aqui tudo é muito profundo. João, quando ele viu, ele se admirou com grande espanto. Grande espanto. Mas João sabia que do mesmo jeito que Israel se perverteu lá no passado, a igreja de Cristo também iria se perverter. Aí depois de muitos anos, por isso que é bom você ler o que é o movimento protestante, o que é o evangélico protestante. Protestante é protestar contra toda a doutrina babilônica, toda a doutrina babilônica romana. Protestante é aqueles que ficam apenas com a palavra de Deus. Não estou dizendo que uma igreja é certa, que outra é errada, nada disso. Porque dentro de todas as igrejas tem sacerdotes errados, pastores errados, padres errados, todas as igrejas. Todas as igrejas, infelizmente, muitos acabam se pervertendo por causa da potestade do ar que influencia o povo de Deus a se prostituir e se afastar de Deus. Isso acontece em todas as igrejas. A gente tem que entender isso. Tem que haver temor em cada coração. A gente tem que ter essa compreensão. João, ele se admirou em grande espanto. Por isso que eu li com você aqui em cima, né? No versículo 2, ó. Com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam sobre a terra. Tamanha foi a prostituição que o diabo levantou desde Samíramis e Tamos. Veio vindo, até se tornar um sistema religioso que principalmente na Idade Média perseguiu e matou tantos santos, tantas pessoas. Como eu falei, pesquisa para você ver quem foi que inventou os piores instrumentos de tortura da história, que você vai se espantar. Pesquisa para você... Não vou nem falar muito não, deixa pra lá, tá? Mas gente, guarde essa palavra no seu coração. Cuidado com isso, cuidado. Todos os lugares tem gente certa e tem gente errada, todos os lugares. O que eu tô falando para você que é dentro da palavra de Deus, dentro da palavra, é a gente ter essa compreensão. Não brigue por placa de igreja, não brigue por igreja, não brigue por placa de igreja, não faça isso, não ataque nunca igreja de ninguém, porque todos os lugares tem gente certa e tem gente errada. Todos os lugares tem gente salva e gente não salva. E Deus tem gente salva em todas as igrejas, em todos os lugares, tá? Deus tem gente salva. Mas olha como que é importante a gente examinar a palavra de Deus, a gente entender quem é essa grande meretriz. A grande meretriz do sistema religioso. Não estou dizendo que é uma igreja em si. É um sistema religioso que já vem operando desde Gênesis ali, capítulo 11. Capítulo 9, né? Ali na cidade de Babel, Babilônia. Por isso que esse nome Babilônia é sempre mal visto dentro da Bíblia. Sempre. Sempre. Ali foi o berço de toda a idolatria do mundo, tá? Então, espero que isso tenha ficado um pouco claro para você. João se admirou com grande espanto. Grande espanto. Ser um cristão evangélico, ser cristão evangélico significa ficar apenas com o que está no evangelho, nada mais. Mas pastores se pervertem? Com certeza. Líderes evangélicos faz besteira, tem doutrina errada? Com certeza. Tem em todos os lugares. Mas ser um cristão evangélico é isso, é ficar apenas com a Bíblia. Ser evangélico protestante, protestante veio disso. Do grande racha que teve na Idade Média, do movimento protestantismo. Protestar contra o quê? Protestante contra o quê? Contra todo o ensinamento babilônico romano. Contra tudo aquilo que afastava a pessoa da palavra de Deus.
onde somente um grupo de pessoas, né, entendiam a Bíblia, onde só um grupo de pessoas faziam seus cultos em uma única linguagem que só eles entendiam para ter domínio sobre o povo, e por aí vai, gente. A coisa é muito profunda. Estuda um pouquinho a história, que você vai ter a compreensão de tudo isso. Você vai ver para que eram usados lugares religiosos no passado, lugares que era para torturar, para matar pessoas, coisas horríveis, gente, coisas horríveis, né? Então, a gente precisa ter essa compreensão. Essa meretriz, ela já está na terra há muito tempo já. Mas ela vai ter todo o poder quando a igreja de Cristo verdadeira, lembrando, a igreja de Cristo não é uma placa. Não é uma placa, é quando Jesus arrebatar e levar o povo dele com ele. Aí na grande tribulação, esse sistema religioso, ele vai dominar o mundo inteiro, vai dominar o mundo todo. Tá? Então guarda isso no seu coração, tá? Medita nessas palavras aqui, guarda o seu coração, tá? Não brigue por causa de igreja, por causa de placa, de ninguém. Não defenda, guarda essa palavra para você, estude profundamente a respeito disso, tá? Em todos os lugares tem gente certa e tem gente errada, em todos os lugares. O que cabe a gente é compreender a palavra de Deus e entregar tudo na mão de Deus, a gente tem que seguir em frente. Eu não luto por igreja evangélica, eu não luto por placa da minha igreja. Quando vem alguém de uma outra religião, eu digo uma outra igreja, falar coisa para mim, dificilmente eu rebato, dificilmente. Porque se eu for falar com aquela pessoa lá, um pouquinho do que eu sei, meu Deus do céu, aquela pessoa ela fica no chinelo. Então, eu nem falo, eu procuro ter misericórdia, eu nem falo. Porque, do mesmo jeito, tem coisa errada na igreja evangélica, tem coisa errada em todo tipo de igreja. A nossa função não é falar mal de igreja de ninguém, nem que a nossa é a melhor, porque isso é uma grande besteira. Isso é uma abominação diante de Deus. Eu falar que a minha igreja é melhor, que a minha igreja é perfeita, que a minha igreja tem mais palavra, que isso é tudo coisa de criança, isso é tudo abominação para Deus. Se tem uma igreja melhor do que a outra, só quem sabe se é Deus, ninguém sabe. Só que o homem tem a sua soberba, né? Tem a sua soberba maldita, igual o espírito de Nimrod. O homem também ele tem essa tendência de querer construir a torre dele. Falar que só a torre dele que chega até o céu. Quer dizer, só a minha igreja que salva. Não, só a minha pregação, a minha tem mais louvor. Não, a minha tá desde o início. Não, a minha foi a que começou lá atrás. Meu Deus do céu, que coisa. Se as pessoas compreendessem isso aí de verdade, elas não lutariam para de igreja nenhuma, né? Elas lutariam para obedecer a palavra. Para obedecer a palavra. Mas é muito mais cômodo para o ser humano esquecer da palavra e ficar com aquilo que a instituição fala. E ficar com aquilo que o homem fala. Você nunca pode desprezar a palavra por nada. Você nunca pode ficar com o que a instituição fala e nem com o que o líder fala, tá? A não ser com o que ele fala estiver dentro da Bíblia. Tá bom? Então guarda isso no seu coração. Tá? Eu não concordo com isso. Estude. Você tem que estudar. Vai estudar a Bíblia. Vai comprar bons livros. Vai aprender mais. Ore sempre ao Espírito Santo para ele iluminar você. Tá bom? Deus abençoe, tá? Se Deus quiser, a gente volta aqui na quarta-feira agora, tá bom? Ó, para quem tá chegando agora, não sei se vocês estão chegando agora, gente, procura assistir esse daqui desde o início, tá? Essa palavra de hoje você tem que assistir desde o início. Se chegou alguém agora, se você pegou da metade, assista desde o início, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, tá? Uma boa noite, fique na paz, Dona Verina, Dona Glória, né? O seu Júlio, não sei se está aqui ainda, Dona Cristina, né? Dona Naildes e todos mais que estiverem aqui com a gente, tá bom? Fiquem na paz, daqui a pouco eu vou curtir os comentários de vocês aqui, tá bom? Fiquem com Deus em nome de Jesus e uma boa noite.